Graça e paz, queridos, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. O presbítero Samuel é uma bênção. Olhei para ele ali e eu falei, vou ter que falar. Hoje ele está dirigindo o culto, é supervisor de culto, está fazendo louvor. Eu falei, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe que você pode aplaudir? Olha o seu aplaudir do presbítero Samuel. Presbítero, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Tem pouca gente para trabalhar aí. Amém? Glória a Deus. Hoje, depois de muito tempo, decidi trazer a minha amada Bíblia de estudo para me acompanhar durante esse momento de ministração. A gente está na era tecnológica, tudo anota aqui, a Bíblia aqui é tablet, é celular, às vezes vem, coloca o computador, o notebook. Mas hoje eu falei assim, eu vou relembrar as minhas origens, como a Thaís falou. Ara, né? Amém? Nós estamos num ano, né, de se mover em comunhão. Então, essas primeiras mensagens do ano têm sido só esmiuçando um pouquinho do que é a comunhão. E durante bons meses aí, né, iremos falar muito sobre comunhão ainda. Eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos 2. Atos 2. Eu vou ler o versículo principal, é o versículo de número 46. Pode ser na área mesmo. Em alguns momentos eu possa ser que eu leia alguns versículos em outra versão, mas o versículo base dessa mensagem é o versículo 46 de Atos 2. Diz assim: quantos estão me ouvindo? Diga amém. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? No 3, em 3. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor, ministre em nossos corações. Senhor, quebra biscoitos nesse lugar, Senhor. Pensamentos, ó Pai, que nos levavam, Senhor, ao cativeiro, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, Senhor, jogar por terra. E em nome de Jesus, que nós possamos viver, Senhor. Que nós possamos viver e experimentar, Senhor, a sua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas, Senhor. De viver uma vida, Senhor, em comunhão, Pai. Em viver uma vida, Senhor, de compartilhar, Pai. Em viver uma vida, Senhor, ó Deus, de compartilhar, de partir, ó Pai. De transbordar, Senhor, na vida do nosso próximo. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha abrir a nossa mente nessa noite. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Um aleluia, aleluia. Amém. Um aleluia, um amém. Bom, dá para começar a pregar, né? Dá para começar a registrar. Aleluia. Amém? Querido, nós acabamos de ler um versículo onde está em um local da Bíblia, né? Em um livro da Bíblia que eu gosto muito, e num capítulo também que eu amo, né? Eu decidi trazer aqui a minha Bíblia porque ela, nesse capítulo exclusivamente, ela tem várias marcações, né? Porque está falando sobre um momento
aonde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, onde se inicia o cumprimento da promessa, onde Jesus, antes de subir aos céus após a sua ressurreição, ele faz uma promessa aos discípulos e fala: fiquem em Jerusalém até que? Meia? Não foi nenhuma pessoa, foi meia pessoa falou. Fiquem em Jerusalém até? Sim, poder. Então, para te trazer para esse versículo que eu acabei de ler, né? Apesar de ser um capítulo bem conhecido, mas esse era o momento que estava acontecendo até chegar esse versículo 46. Aonde a igreja, ela estava recém cheia do Espírito, né? Tinha acabado, vamos dizer assim, de ser cheia do Espírito. Né? E é um versículo que, pode até deixar o versículo que a gente vai ler algumas vezes. É um versículo onde está falando sobre a igreja, sobre o partir do pão, sobre a comunhão da igreja. Esse versículo não está falando apenas da comida em si. É sobre uma vida compartilhada. Amém. A igreja, quando a promessa ela foi cumprida ali, onde o Espírito desceu e tomou os discípulos, tomou os apóstolos e tomou todos aqueles que estavam em volta, e Pedro começou a pregar e as pessoas começaram a ficar maravilhadas e o Espírito começou a ser transbordante, né? Porque primeiro nós somos cheios até transbordar, e as outras pessoas elas vão sendo alcançadas através das nossas vidas. Eu só consigo transbordar na vida de alguém se eu estou cheio, se eu estou transbordante. Eu só consigo abençoar a vida de alguém se eu já sou abençoado. Então, se eu não me permito ser abençoado por Deus, que isso, Lucas? Ninguém se permite ser abençoado. Às vezes o nosso orgulho nos trava, nos impede, nos limita de ser abençoado por Deus. E aí nunca chega um tempo, você está pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero compartilhar, eu quero transbordar, eu quero partir, mas eu não tenho. Você não tem porque você ainda não recebeu. E às vezes você não recebeu porque você ainda é orgulhoso. Porque muitas das vezes, quando eu analiso a minha vida, eu olho para dentro de mim, eu percebo que muitas bênçãos que poderiam já estar sendo transbordantes na minha vida, eu não recebi por causa de mim mesmo. Não tem aquela música, o maior vilão sou eu? Muitas das vezes nós somos o maior vilão. Mas ei, você está ouvindo essa palavra, amém? Se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor Ele quer fazer você transbordar sobre a vida de muitas pessoas. Mas Ele quer fazer você transbordar primeiro. E às vezes, para eu e você poder ser pessoas transbordantes, pessoas que compartilham, pessoas que dividem, pessoas que vivem esse versículo, que vivem o que é a igreja, nós precisamos quebrar nosso orgulho. Nós precisamos deixar o Espírito entrar e fazer a mudança que Ele precisa fazer dentro de nós, para que nós possamos ser pessoas que compartilham, pessoas que transbordam. Os apóstolos, nesse capítulo você vai ver que o apóstolo Pedro pregou após receber o batismo com o Espírito, e a Bíblia relata que 3.000 pessoas aproximadamente queriam viver aquilo que ele estava vivendo, se converteram. Numa única pregação, quando nós estamos transbordando, pastor Elê, nós não precisamos fazer muita força para aquele que está do nosso lado receber. Quando nós estamos transbordando,
através do Espírito. E às vezes aquela pessoa que não estava sendo vista, ela vai passar a ser vista, porque você está com ela. Então eu só consigo transbordar quando eu estou cheio. E o que me chama muita atenção nesse texto, né? Nesse capítulo inteiro, eu amo esse capítulo de Atos 2, quem não ama, meu Deus do céu, né? As línguas, o manto, eu amo o manto. Aleluia, deixa eu beber um pouco da água. E que me chama muito a atenção, como eu estava falando, é que a igreja ela começa a se estruturar nesse capítulo. Ela começa a dar uma forma. E sabe o que é mais bacana disso tudo? Que a igreja ela começa a dar forma, porém, não é da forma que a gente está vendo aqui hoje. Não é nos púlpitos, não é nos grandes templos. A igreja de Cristo ela não começou a receber ou a ganhar uma estrutura através de um púlpito, através de grandes templos. Ela não começou dessa forma. Ela começa a se dar estrutura nas casas, através do partir do pão, através da comunhão, através da proximidade, através da simplicidade, transbordante, mas simples. E começou a dar essa forma. Isso é o início do capítulo 2. Antes de chegar lá nesse capítulo 46, né, na parte B, e partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido algumas vezes aqui nesse altar. Toda vez que eu leio comunhão, eu lembro do pastor William falando koinonia, né? Então, comunhão no grego é koinonia. Acredito que o pastor Ale falou aqui na última mensagem também, se eu não me engano. Não sou muito bom de memória, mas eu acredito que todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Trazendo pontos diferentes, mas é o mesmo objetivo. Que significa participação. Eu até escrevi um negócio aqui que eu acho que algumas pessoas vão até rir. Quem participou de algumas reuniões aí. Vou até me ver aqui na memória agora. Que eu vou falar. Nós precisamos ressignificar a comunhão. Eu até escrevi, pastor, eu falei assim, vou escrever para eu não rir na hora, mas deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não escrevi não. Mas eu lembrei que nós estamos vivendo um tempo realmente de significar a comunhão. O que é comunhão? Porque às vezes nós achamos que comunhão é só uma palavra. E comunhão não é só uma palavra. É uma palavra da língua portuguesa, beleza. Mas é muito além do que só uma escrita. E nós lidamos com essa palavra da língua portuguesa como algo normal. Sendo que a nossa origem, ela surgiu dessa palavra. Koinonia, comunhão. Que tem a ver com a participação, compartilhamento, vida em comum. Proximidade. Igreja é vida. Vida na vida. É eu saber como é que está a vida do meu irmão. É eu saber como é que está a temperatura, o termômetro espiritual do meu irmão, porque nós nos abalamos. Mas não é porque o Espírito saiu dentro dele, não. É porque às vezes a alma, ela está falando um pouquinho mais como a Thaís falou,
E às vezes a pessoa não deixa de ser espiritual, não. A gente só precisa ir lá, ei, reacende a chama. Aleluia. Ô, glória. Lembra-te. Ei, o Carlos lá falando com a Thaís, não é? Ei, lembra das coisas que o Senhor já fez por você. Aí você ajuda o teu irmão a caminhar mais uma milha. Isso é comunhão. Então comunhão não é só eu vir no culto, cruzar meus braços e está tudo certo. Comunhão não é só subir aqui e falar comunhão, vive comunhão, não. Comunhão é quando a gente está lá, né, Márcio? E aí vamos para a sala de oração. E aí, irmão, como é que você está? E aí, vamos fazer uma mesa de propósito. E aí, vamos fazer uma entre nós. E aí, vamos fazer um evangelismo. Vamos fazer alguma coisa. Sabe por quê? É no ajuntamento de brasas que acende a chama. Ô, glória. Eu posso estar com um gravetinho, pegando só ali a brasa, né? Mas se eu encostar, o Márcio pode estar isso aqui, Márcio. Imagina, eu posso. Só aqui. Não vai fazer isso. Não, fica aqui perto aqui. Eu posso estar com um gravetinho aqui. Gravetinho, saindo umas faíscazinhas de fogo. O Márcio pode estar como um gravetão, um galho, né? Varão valoroso. Aleluia. A valor dele não está nem aqui, vem cá. Só que ele pode estar visualmente apagado, mas ele é um varão, bravo, tronco de árvore, aleluia. E eu fico com uma chamazinha, achando que a minha chamazinha não está com nada, dia da minha alma, sabe? Mas quando eu me aproximo aqui do Márcio, e aí lá na pontinha lá tem sabe aquela parte do galho que está já mais sequinho, eu encosto lá. E aí o que para mim era só uma brasazinha de um gravetinho, começa a incendiar. E aí o Márcio está perto de alguém. E esse alguém está perto de outro alguém. E vai indo, está perto do Fabrício, está perto da missionária, está perto do pastor, está perto do Miguel, está perto da minha esposa amada linda. E vai incendiando. E vai incendiando aí aquele, obrigado, Márcio. Você pode aplaudir ele, Senhor, Márcio também. É isso. Você entendendo o que é comunhão? É proximidade. Coinonia, por isso que é coinonia, é algo forte. Não, brinca não, querido. Poxa, cadê a pastora Fabi aí? A pastora Fabi que é dos irmãos do hebraico, grego. Comunhão não é proximidade apenas física, mas é envolvimento de vida. Então nós precisamos nos relacionar, nos envolver. O que significa partir o pão nesse versículo? E partir o pão de casa em casa e tornar suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse versículo é muito forte. O partir o pão tem a ver com a hospitalidade, com o sustento, um tempo de qualidade, intimidade. Quando eu estou querendo ter um tempo de vida na vida, de comunhão, um tempo. Pega algumas pessoas e eu falo assim, gente, eu preciso me envolver com gente, eu estou muito longe de gente. Preciso, sabe, quando a gente. Apesar que aqui na igreja é um pouco difícil, mas acontece, tá? Às vezes é uns 10, 15 dias, igual viajei, né? Esses últimos 2 meses eu ando viajando muito a trabalho. Então sente falta, meu. Sente falta, a gente sente falta de se envolver. E quando a gente está aqui, a gente fala, nossa, eu quero. Mas eu não sei viver sem se mover, sem estar perto, sem estar envolvido. Eu não consigo ver minha vida daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, sem estar envolvido com a igreja do Senhor, com a minha casa, com a minha família. Que é para isso que eu fui gerado, amém? É para isso que você foi gerado, amém?
Então, partir o pão tem a ver com intimidade, como eu falei, tem a ver com sustento. Mas é muito além ainda do que isso. Quando você senta numa mesa e vai participar de uma refeição com seu irmão no momento de comunhão, você compartilha as suas histórias, as suas dores, os seus testemunhos da sua caminhada. E aquilo que você tem, você começa a transbordar sobre a vida do seu irmão. E aquilo que seu irmão tem, ele começa a transbordar sobre a sua vida. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo que a comunhão é muito além do que essa palavra escrita? O que vale uma palavra escrita? Uma palavra escrita tão profunda que ela não pode ser vivida, tão profunda também como ela é escrita. Que adianta a palavra ser muito bonita, muito enfeitada, muitos significados, se ela só fica escrita para eu ler. E quando ela chega de encontro ao meu coração, eu não consigo viver. Porque muitas das vezes está muito corrido. Porque muitas das vezes está muito acelerado. Porque muitas das vezes nós nos comportamos como crentes iFood, ou fast food, não sei, ou drive-thru, poxa, estou quase lá. Deve, gente, né? Parou. Obrigado, amor. Ela falou, a gente tem que segurar. Se eu acertei, não chama atenção. Tranquilo. Esse aqui eu tinha errado, mas eu acertei. É isso aí, vou nem repetir. Mas será que você pode dar uma palma pro Senhor? Não, uma palma, eu tô ligado, né? Tá ligado? É o crente que chega aqui, que é uma comida rápida, um alimentozinho rápido ali, uma palavra que vai consolar o coração dele, que vai resolver os problemas dele da semana, que vai dar um fôlego ali, mas passa 2 dias, está precisando de se alimentar de novo, está precisando de aparelhos, porque ele só consegue se alimentar no McDonald's Church. É engraçado, mas é sério. Tem muita gente procurando McDonald's Church. Bom, nem sempre barato, mas rápido. E aí sabe o que acontece? Passa um dia, passa 2 dias, não tem intimidade, não tem profundidade. Porque se eu não consigo ter intimidade e profundidade com o meu irmão, que carrega o Espírito Santo de Deus, como que eu vou conseguir parar e ter intimidade com meu Pai? Para que eu não precise respirar por aparelhos, dependendo de um McDonald's Church. Pegou, agora já era, vou ficar falando isso. Chega na igreja, sai correndo, não dou uma paz do Senhor para ninguém. Não, já fui muito machucado pela igreja, os líderes já me machucaram, eu não quero saber desse negócio de comunhão, esse negócio de estar em casa. Agora eu vou virar McDonald's Church. Querido, aqui não é o McDonald's Church. Aqui você vai ouvir a palavra, a verdade. Aqui você vai ouvir sobre comunhão. Você vai ouvir sobre a sua origem. E a minha origem e a sua origem é a comunhão, é a intimidade. E é onde? De casa em casa. Então não é você na sua casa e eu na minha, mas é eu na casa do Márcio quando ele precisa e quando ele não precisa, para rir e para chorar também. É eu na casa dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Isso é igreja. Não existe outra igreja. Não existe outra forma, a princípio, não existe outra forma de ser igreja. A única forma de ser igreja é estando junto. É intimidade. É
compartilhando, lê o versículo, o capítulo 2 todo de Atos 2. O povo estava, os apóstolos estavam o quê? Reunidos. Repita comigo. Reunidos. E eles estavam reunidos por quê? Esperando uma promessa. Então a promessa uniu-os. E a promessa se cumpriu e foi derramado sobre eles. E a promessa foi cumprida. E existe uma promessa que nos une. E se você não quer fazer parte dessa promessa, querido, não existe outra forma de você se casar com o noivo, a não ser fazendo parte da igreja. Não existe outra forma de você entrar nesse casamento. Não existe, pastor, não existe outra forma, a não ser eu me colocando na posição de igreja. Por quê? Qual é a promessa que nos une? Que Ele voltará. Aleluia, aleluia. Que Ele voltará. Que Ele voltará. E reinará com a sua igreja. Maranata. E Ele não reinará com a eu igreja. Ele não reinará com o pastor igreja, com o presbítero igreja, com a diaconisa, com o bispo, com tudo que você imaginar, não se reinará. Por que muitas pessoas, e aí eu consigo entender que algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, e eu tenho que concordar com essas pessoas. Todo mundo vai ter que estar diante dele, mas só vai participar do banquete. Só vai participar do banquete quem ele virar e falar assim: essa aqui é a minha igreja. Aleluia. Essa aqui é a minha igreja. Meu Deus. Então, querido, se alguma igreja aí fora, e aí pode ter sido eu, pode ter sido algum pastor, pode ter sido, que nós somos igreja. Você é igreja. Você, antes de você ser machucado por alguém, será que você não já machucou alguém? Porque às vezes a gente olha para dentro de nós, o pastor Alê, e muitas das vezes a gente se coloca na posição de vítima e nós nos achamos que nós somos a pessoa prejudicada, que sempre é prejudicada, mas a gente nunca para analisar se em algum momento nós prejudicamos. Porque é muito bom olhar para dentro de mim e me colocar como vítima, é fácil. Agora me expor, e sabe o que é que o partir o pão de casa em casa acontece? Uma exposição. E aí você corre da exposição. Você só quer saber do lado bom, né? Você só quer mostrar o seu lado bom, mas o seu lado ruim você não quer mostrar. Mas eu tenho algo para te falar nessa noite. O seu lado ruim, não se preocupa. É matéria-prima para quando você reconhecer e se expor, você receber cura e poder curar também pessoas. Então não adianta eu querer curar se eu não sou curado, não adianta eu querer abençoar se eu não sou abençoado, não adianta. O partir o pão, presbítero, faz com que a gente se exponha, que nós sejamos reconhecidos, conhecidos quem nós realmente somos. E eu te provo isso na palavra. Quando Jesus ressuscitou, quem encontrou ele no meio do caminho? A Bíblia fala que 2 discípulos, eu não me lembro o nome deles agora, ou se a Bíblia fala o nome deles, mas eu sei que é 2 discípulos. E o que os discípulos estavam fazendo? Chorando, reclamando. Lá em Maús, gente, vocês conhecem essa palavra? Reclamando, pô, Jesus foi, caraca, meu Deus, e agora o que será de nós? Poxa vida, não sei qual é os questionamentos, mas vamos recordar aqui. E Jesus do lado deles, nossa. E Jesus com eles. E Jesus explicando para ele: não, mas olha a promessa. Olha o que estava lá no livro. Olha o que estava lá no capítulo tal. Olha o que estava. Era isso.
Ela tinha que acontecer. E eles continuaram ali. E o que acontece? Eu não me lembro se Jesus entra na casa deles ou ele, não me lembro o contexto todo. Mas eu sei que em algum momento eles chegam numa casa e Jesus sentam numa mesa e Jesus pega o pão e quando Jesus parte o pão, ele é reconhecido. Querido, a comunhão traz reconhecimento de personalidade. A comunhão revela quem você é de verdade. E se não está muito legal quem você é de verdade, a comunhão te cura. Jesus foi reconhecido ao partir o pão. Jesus foi exposto. Foi exposta a sua identidade. Só tem medo de comunhão quem tem medo de expor a sua intimidade, a sua identidade. E querido, se você tem medo de expor a sua identidade, qual é a sua identidade? Se você tem medo de expor a sua identidade, qual é a sua identidade? O que você está fazendo sentado aqui nessa cadeira? Você tem vergonha de expor a sua intimidade? Eu posso até não te entender, mas você serve um Deus. Aleluia. Você carrega um espírito. Você tem um irmão mais velho que morreu por você. Não é possível que ele não consegue te curar. Não é possível que você não consegue entender que ele é a resposta que você precisa. É a cura que você precisa. Então comece a rever a sua identidade. Porque se eu tenho medo da comunhão, eu tenho medo de me expor. Se eu tenho medo de me expor, tem alguma coisa de errado. Eu não estou falando para você chegar aqui na frente e expor. Não. Sabe porque sabe como que eu fui gerado? Sabe como que os grandes líderes são gerados? Primeiro eu me exponho para o meu pastor. Ele me ensina o que é a exposição. E ele me ensina daquilo que eu tenho que melhorar. E até hoje em dia, gente, às vezes o negócio não está muito bom. Estou me entendendo muito, vou dar um exemplo aqui, casal, não estou me entendendo muito da minha esposa. Às vezes o negócio está, sabe, acontece pouco, mas acontece. E depois dos 6 anos de casado, aí começou a acontecer um pouquinho mais. Aí eu mas o problema sou eu. Eu que não consigo entender direito, sabe? Eu tenho que estudar. Minha esposa é perfeita, maravilhosa. Porque dá uma olhada dois, né? Você cada dois mesmo, querido. Aí você tentando dar uma olhada Deus aí. Glória a Deus. E eu me exponho. Aí sabe quando eu me exponho, às vezes, agora eu vou ganhar. Aí eu vou lá e calma. E ali muda a rota. Olha, preciso melhorar. Hoje, quando alguém identifica um problema em mim, um erro em mim, qualquer coisa que eu vejo que não vai agradar ao Senhor, que vai interferir na minha identidade, eu procuro logo. Agora eu não tenho mais só, tem alguns. Eu procuro logo esses alguns. Eu e o pastor ali, a gente somos irmãos, amigos, tá? Muitos anos, todos aqui sabem. Ali, mas é a mesma coisa. Esse, porque a gente precisa se expor. Porque se eu prezo, eu quero andar como Jesus andou aqui na terra, eu preciso de alguém para falar assim: você está indo pelo caminho certo, ou você está indo pelo caminho errado. É isso que acontece no partir do pão. Já saiu 50% daquilo que eu escrevi aqui, mas está tudo certo. Não li nada, vamos seguir. Deixa eu ver aqui qual é o próximo ponto, Jesus. Eu não sei. Deixa eu beber uma água aqui. Enquanto a internet está carregando. Mesa é lugar de transformação. Eu continuo no versículo. Tornavam as suas refeições
com alegria, e tomavam as suas refeições com alegria e, repete comigo, Singeleza de coração. mais forte aí que eu vou dar um trago. 3. Singeleza de coração. Vamos lá. Eu estou falhando na comunicação. Vamos lá. Eu não falar 3, eu sei, vou falar singeleza de coração. Bem forte. 3. Singeleza de coração. Você pode aplaudir o Senhor? Mesa é lugar de transformação. E essa palavra singeleza, eu peguei cheio do significado dela no grego e eu gosto muito de ver aqui algumas pessoas ministrando sobre grego, lá, hebraico, aramaico, eu acho muito massa, mas minha língua trava, eu confesso. Estou orando assim para me dar esse dom divino do aramaico e do hebraico aí, mas eu vou me arriscar a dizer aqui, né, a pastora Fábio fala bem, e o presbítero Alan também fala bem, mas eu vou falar aqui no grego. Apilates, pode dizer assim, presbítero Alan? Apilates. Tem uma outra forma assim, mas é o sotaque, não quero falar não. Entendeu? Vocês não vão entender, então fala assim. Aleluia, estão ligados aí, querido? Aleluia, maravilha. É porque a nossa língua portuguesa diminui muito o significado. Irmão, para alguém parar de escrever a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, e botar singeleza de coração. Meu Espírito Santo, brincando. Gosto da singeleza, mas como seria assim? Apilate. Que significa simplicidade, transparência. O que a gente estava falando aqui agora? Exposição. A sua vida, querido, a comunhão, ela te faz ser transparente. Você se torna visível. Você se torna, assim como o homem veio no mundo, nu diante de Deus. Porque nós temos um problema, nós achamos que a nossa maior preocupação tem que ser em se esconder do nosso irmão para ele não conhecer as nossas fraquezas. Irmão, se for para andar como Jesus andou, eu prefiro muitas das vezes, se nem se eu posso falar isso, licença poética espiritual. Me entenda agora, aleluia. Pausa de vídeo, pausa de gravação. Nada muito demais, mas pode ser que outras pessoas entendam diferentes. Então eu já te preparei para falar. Se for para andar como Jesus andou, eu prefiro ficar bem com Jesus e me expor. E muitas das vezes, não me dar um pouquinho com o meu irmão, mas agradar Jesus mesmo. Eu prefiro me expor com o meu irmão, se isso vai me trazer libertação e cura. Eu prefiro desagradar o meu irmão, eu prefiro às vezes ser. Por algum momento até aí, tá bom, senão eu vou falar coisa nenhuma. Eu não posso falar, se o Espírito falou para eu falar, eu vou falar. Mas eu prefiro o meu irmão ficar chateado comigo. Na minha imaturidade. Posso dizer isso, pastor? Aí, liberado. Na minha imaturidade eu posso. Mas, querido, eu não quero nunca achar que eu estou chamando algo de Jesus, porque eu não estou. Eu não quero nunca deitar na minha cama e achar que eu estou escondido, que ninguém está me vendo, mas o principal está me vendo. Eu não quero deitar no meu travesseiro e achar que está tudo bem porque ninguém sabe do meu erro, do meu pecado, mas o principal sabe. Então, querido, corre e se expõe, corre e vai para casa, para as casas, senta na mesa de alguém, leva uma refeição já que você está no erro.
não leva um real de pão lá, um real de mortadela, tá tudo certo. Mas senta na mesa de alguém e se expõe de uma vez por todas. Abre a boca, abre o coração, abre o verbo. Mas não se esconde achando que você está escondido de Jesus. Eu não quero andar escondido de Jesus. Ele se deu uma coisa que eu não quero andar escondido de Jesus. Eu quero andar igual a Ele. Para andar igual a Ele, eu tenho que estar coladinho com Ele. É essa palavra, essa mensagem que queima no meu coração. Nós precisamos de pessoas a cada dia que se preocupam em parecer com Jesus. Nós precisamos não somente pregar, mas viver parecidos com Jesus. Então, singeleza não é só singeleza, é simplicidade, é transparência, é você sem máscara. É se reunir com seu irmão sem interesses ocultos. Sem interesse. É você se reunir com o seu irmão. Apenas com interesse. Nesse ponto. Querer ser transparente. Querer se expor. Mostrar que você, amando Jesus, andando como Jesus andou, que você tem essas dificuldades, você não tem dificuldade de falar sobre elas. E começa aos poucos, filho. Começa com o seu líder. Não sai falando para todo mundo, não. Então, nem todo mundo ainda aparece com Jesus, está no tratamento. Senão as pessoas começam a te expor aí vira fofoca, aí você vai achar. Porque até para a gente se expor, a gente tem que se expor da forma correta. Para pessoas corretas, para as pessoas certas, posso dizer assim. Porque se você quer se expor para sua melhor amiga é crente, sua melhor amiga é uma referência em andar como Jesus andou, ou sua melhor amiga ainda xinga em palavrão, ou seu melhor amigo, sua melhor amiga ainda dá um jeitinho, ainda rouba, fornica, trai. Que amigo é esse? Amigo do dia, né? Do diabo. Caraca, isso aí, meu céu. Eu tô exato. Tô querendo proibir não. Aleluia. Aqui todo mundo fica sério para virar, né? Aí tem que o Espírito fala, dá uma quebrada aí. Vem sair ali, não sei como esse negócio sai, Jesus. Então, querido, vai devagar, mas vai, começa, dá seu primeiro passo, com singeleza, sem mágica, transparência, ganhando ali a confiança, mas viva a igreja. Viva o verdadeiro significado da igreja. Uma vez eu ouvi um pastor falando, e esse pastor eu amo muito, o pastor dele, já falei dele aqui algumas vezes. O pastor ali, ele falou assim, há muito tempo atrás, né? A gente era diácono, né? Ele falou assim, nós vivemos uma geração na igreja que a igreja não conhece a sua história, não se conhece a sua origem. Foi mais ou menos assim. E ele falou numa conversa muito vídeo chamada, parece, alguma coisa assim, falando sobre ensino. E eu falei assim, não falei para ele na hora não, né? Porque eu assim, calma, fiquei pensando, eu realmente não sei a minha origem. Eu realmente não sei qual é a minha história. Se eu sou igreja, qual é a minha história? Da onde eu vim? Onde eu surgi? E aquilo ali despertou algo em mim. Eu comecei a estudar sobre aquilo. Comecei a estudar com a minha esposa sobre isso.
Minha esposa sempre foi muito inteligente, já sabia muito mais que eu, muitos anos. Minha esposa eu falo que ela é o dicionário, é a minha. Não vou falar isso não, é a minha biblioteca. Sabe muito. E eu comecei a conhecer meu origem. E isso foi me aproximando mais do Senhor, me aproximando mais. Eu já caminhava, já sabia mais ou menos o que eu queria. Mas quando eu comecei a conhecer a minha origem, da onde eu vim, quem eu sou, eu comecei a ficar mais apaixonado por quem eu estou me tornando. Por causa da minha história. Eu comecei a ficar mais apaixonado pelas vidas. Porque todos nós juntos somos igreja. Eu não consigo ser igreja sozinho. Então quando eu comecei a conhecer de onde eu vim, para onde eu vou, a minha história, querido, eu comecei a ficar mais apaixonado por vidas. É impossível ser cristão que carrega o Espírito Santo, estudar sobre a sua origem, sobre a sua história, e não se apaixonar por vidas. Tive vários momentos, assim como eu citei a passagem lá de Emaús. Tive vários momentos de mesa. Como eu falei, a mesa ela revela quem você é. Se a gente ler lá também a última ceia do Senhor em Lucas 22, a importância da mesa é tão. A comunhão é tão importante. É tão importante, mesmo que você tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas a comunhão é tão importante. Até que aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, se pudesse, me matava. Não gosta de mim, não. Porque às vezes você, com algumas palavras, você vai ser instrumento de cura para ela. E às vezes, com aquela pessoa que você achava que, sabe, não gostava de você, que era mentido, né? Não tem muito isso quando a gente não conhece muito, mas quando você senta na mesa, você está conhecendo uma pessoa fiel, uma pessoa que vai caminhar com você e vai ser fiel até o fim. Uma amizade em fidelidade, vai ser igreja contigo, vai chorar contigo. E às vezes a comunhão também revela os traíros. Às vezes, a comunhão revela aqueles que dão como é que eu posso dizer? Os traíras dão sinais. Senhor, me perdoa lá. Pronto. Porque isso está na Bíblia. Jesus, antes da sua crucificação, o que acontece? Ele reúne todo mundo aonde? Numa mesa. Para um momento de comunhão. E o que ele fala? Alguém me trairá. E está aqui nessa mesa. Então a mesa revela os traíras também. E era só discípulo que conheceu a palavra, irmão. Então por isso que às vezes, aquele que tem muito conhecimento da letra, comunhão, sabe a profundidade, mas não vive, aquele que pode te. E Jesus matou ele? Jesus queria ser um instrumento de cura na vida dele. E você, mesmo para aqueles que se rebelam, se levantar contra você, você vai ser instrumento de cura. Você vai levar a palavra de cura, de libertação. Porque o ambiente de mesa, ela expõe a ferida, mas ela sara a ferida. A não ser para aqueles que não querem, assim, no caso de Judas. Quando Abraão recebe os anjos, lá em Gênesis 18, e ele prepara um banquete com muito zelo, a palavra de Deus fala com muito zelo. E ele chama os anjos para sentar à sua mesa, serve
refeição, e naquele momento de comunhão, o que se sai daí? Uma promessa. Então, no momento de comunhão, saem palavras de promessas para a sua vida, que vai mudar gerações. Em tempos de comunhão, em momentos de mesa, saem palavras proféticas para mim e para a sua vida, que podem mudar a sua e a próxima geração. Quantos aqui já se pegaram naquele momento de alguém, você conversando algo totalmente aleatório, e aí alguém vira para você e fala: poxa, Lucas, você lembra? Poxa, Márcio, você lembra aquilo que você falou para mim? Às vezes você nem lembra. Aí você fala: né? Mais ou menos. Então, na verdade, aquilo que você falou para mim mudou o meu comportamento no meu trabalho, mudou o meu comportamento na minha casa, mudou. E às vezes você está ouvindo de várias pessoas, do púlpito, da palavra, da pregação, do McDonald's durante muitos anos, mas um tempo de mesa, um tempo de comunhão, um tempo de proximidade, sai palavras, mesmo que não intencionais, que muda a sua vida, muda a geração. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis 18. Então a gente vê, eu tenho vários exemplos aqui, que existe algo que muda dentro de nós quando nós damos importância para esse tempo de comunhão. Para esse tempo onde a nossa igreja, ela vai ministrar durante um ano, durante 365 dias. Sobre comunhão. Mas se eu quisesse ser mais profundo, falar sobre quantos cultos, eu não ia saber falar aqui, mas são vários cultos de quinta, vários cultos de domingo, várias terças-feiras, até o final do ano, só ministrando e vivendo, essa palavra chamada comunhão. Aleluia. Porque se você não terminar esse ano, que só com essas primeiras palavras, você já consegue ter um entendimento mais profundo. Ressignificar alguns conceitos sobre comunhão. Entender para onde ela pode te levar. Entender que sem ela, aonde você também não vai chegar. Deus te chamou nesse lugar. Deus te trouxe aqui. Deus fez você congregar nesse lugar, porque Ele queria te curar. Ele queria te trazer esclarecimentos sobre esse tempo. Ah, Lucas, mas é mais uma palavra. É a palavra, não mais uma. Porque eu posso ler quantas vezes eu quiser, que ela nunca vai ser mais uma palavra. Ela vai ser sempre a palavra do meu Pai. A palavra do teu Pai. Aleluia. Beber mais um pouco de água, será que você pode dar a Deus? Aleluia. Tempo de se mover. Querido, discipulado, ele nasce na simplicidade. Quando você começa a se aproximar de alguém de forma simples. Às vezes é aqui no final do culto. E você começa a se aproximar de alguém e dá uma paz do Senhor. E daqui a pouco você está abraçando. Fabrício, a comunhão não mudou a sua vida? A comunhão não mudou a sua vida? Eu me olhei para ele aqui, o Espírito me lembrou. Ele falando para mim: Lucas, eu me senti tão abraçado nessa igreja. As pessoas aqui me receberam tão diferente. Não foi isso que você comentou comigo há um tempo atrás? Eu fui abraçar ele, parecia que eu já conhecia ele há anos. E a gente conversou. E daqui a pouco eu estava lá tomando um café que eu aprendi, que eu mudei meu estilo de vida de café, parece que eu aprendi tanto com ele lá, um café diferente.
prensado, um negócio que compra. Depois me explica para a igreja que eu não vou saber, mas isso aqui, o café fica melhor. Que esse final de semana eu apresentei para o meu amigo Márcio e não ficou bom, Márcio. Cara, olha só. Algo que eu observei ele fazendo. A comunhão muda. Direção. A comunhão muda a forma, o nosso estilo de vida. Comunhão muda o nosso estilo de vida. Agora eu te falo uma outra coisa. Com quem você tem gerado comunhão? Porque se a comunhão, ela tem a ver com a proximidade. A comunhão, ela tem a ver com se expor. A comunhão, ela muda de direção. Se eu estou tendo comunhão com a pessoa errada, querido, vai dar ruim. Cuidado porque você está querendo ter comunhão. Não sei se tem comunhão. Não sei nem se eu posso classificar como. Posso. Então, comunhão pode? Posso, porque eu posso ser profundo para tudo que eu de errado também. Posso me unir e ter uma comunhão com a coisa tudo errada. É uma escolha, é uma comunhão. Só que negativo. Né? Uma comunhão que te leva para baixo, uma comunhão que te puxa para trás. Então, se você está vivendo uma vida assim, analisa com quem você está tendo comunhão. Dê um amém. Eu já vou encerrar já. Eu quero falar. Eu vou fazer algumas coisas aqui. Como estão entendendo a palavra? Aleluia. Quando eu faço análise de Atos 2, eu vejo os apóstolos reunidos por uma promessa. Então tem uma comunhão. Todos concordam comigo? Da comunhão eles são perseverantes, eles estão aguardando por essa promessa. Uma promessa de reunir. A comunhão tornou eles perseverantes. Porque tinha uma promessa e um ajudava o outro ali. A gente não sabe exatamente o que aconteceu esperando aqueles dias ali. Mas eu acredito que alguns questionaram, disseram, você vai, convidaram muitas vezes, mas a comunhão fez eles serem perseverantes, eles estarem unidos. E a promessa se cumpriu. O Espírito desceu. Fizeram eles permanecer juntos. E eles juntos fizeram transbordar em outras vidas, que se transbordam até hoje. O que nos une, como eu falei no início? Uma promessa. O Espírito que já, diferente do início de Atos 2, eles estavam esperando pelo Espírito. Hoje, nós já temos o Espírito. E esse Espírito, ele nos mantém juntos em comunhão. Porque se não tivesse Espírito, querido, pode ser mais difícil. O Espírito que nos alinha à verdade, ele arruma ali as nossas palavras, as nossas... Sabe, o nosso jeito de pisar, ele vai nos alertando, nos aprumando ao caminho que nós devemos andar aqui na terra, até que o Cristo venha buscar a sua noiva, a sua igreja. E nos mantém, esse Espírito nos mantém vivos, em comunhão, e transbordando, dando continuidade no transbordar do Espírito. Assim como lá em Atos 2, no iníciozinho, o Espírito transbordou sobre a vida dos apóstolos. E eles transbordaram sobre outras vidas. E chegou até nós, essa palavra. E se manteve firme até hoje. Nós estamos nessa mesma missão. Até que a promessa se cumpra. E qual é a promessa? Cristo voltará. Cristo voltará. Cristo voltará. Para governar
com a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé.